Vamos, Brasil! Telefone liberado, 2578-6000, todas as redes sociais com o Príncipe Felipe, ou Osmar Amorim, tá, gente? A nossa mesa lá da Branca de Neve, ele se empolgou. Só que eu já tô sabendo, chefe Maurício, que atrás do norte dele ali tem 2 brigadeiros. Ah, eu também fiquei sabendo. Você ficou sabendo, não vieram contar, gente? Riba, riba. Ah lá, viu? Riba. Ó, você fez o feitiço, eu tô virando sapo. Riba, riba, riba. Ninguém vai te beijar pra virar príncipe novamente. Riba. Vamos finalizar o nosso hambúrguer agora? Vamos lá. Olha a maionese como fica a consistência legal. Que maravilha. Lembrando leite e óleo. Sim. Aí eu temperei com sal e mostarda. E olha a cebola caramelizada, como fica. Nossa, que maravilha. Deliciosa. Então, qual é a ideia? Aqui eu tenho um lanche com pão, carne e um pouquinho de ketchup que eu coloquei aqui pra deixar. O esquema é pegar a maionese, espalhou, e essa cebola aqui que é um show, e joga por cima. E agora é a hora da morte, né, Nani? Que é tão bom isso daqui que você Só não não quer parar posso de comer. experimentar, que senão suja o nariz e o queixo, né, de batom. Não, você não vai experimentar nada. Eu trouxe bastante hoje pra produção, tá? Maravilhoso. Obrigado, Nani. Tô te esperando mais vezes, como sempre, fixo no meu time de chefes. Eu quero só o telefone e o endereço para as pessoas irem lá degustar esse hambúrguer e outras maravilhas, né? O telefone e o WhatsApp da empresa principal é 97444-3904. Fala com o Maurício ou Felipe, que é o meu sócio, parceiro. O endereço é Rua Engenheiro Albertinho, 141, na Lapa de Baixo. Lapa de Baixo, gente. Do Assapore, no Instagram, nas redes sociais também, Facebook. Super gourmet, hein? Adorei. Ah, tá todo mundo morrendo ali. Vou escolher quem eu vou dar um hambúrguer, viu? Por favor. Vou escolher se Príncipe Felipe merece, se não merece... Desfile, Nani Venâncio. Tá todo mundo engraçadinho só pra ganhar um hambúrguer, né? Vamos lá, telefone liberado, viu, gente? Vamos lá, todas as redes sociais. Osmar Amorim. Olha, Nani, vamos mandar um beijo aqui pra Dona Eva, que hoje ela completa 100 anos, Nani Venâncio. Que graça! E a neta dela, a Thaís, mandou essa mensagem e ela é do Rio Grande do Sul. Aí, Dona Eva, 100 aninhos. Muita Delícia. vida, muita história pra contar. Parabéns e muito obrigado aqui pelo seu carinho, viu? Beijo, meu amor. Que Deus proteja a senhora sempre, Ela disse que é sua viu? fã número 1, Nani. Adoro, ó. Feliz aniversário. Parabéns hoje. Felicidade sempre, meu coração. Viu, Eva? E mandar um beijo pra minha tia Lica também, que fez 116. Meu Deus, Nani Venâncio. Tia Lica, nós vamos arrumar esse companheiro. Minha tia falou que a única coisa que ela precisa agora na vida é um companheiro. 116 anos. Meu Deus, Nani Venâncio. Olha lá. Arruma vitalidade casa. pra você, tá vendo? Não, mas assim, arruma casa, vai sozinha, super independente lá no Baixinho, lá em Minas. E a gente vai continuar jovem. Aí com 100 anos a gente... Ô, Nani Venâncio, olha, Não, mas tem não é uma assim não, pergunta meu bem. aqui. Hã? É inteiraça. É mesmo, assim, Vou te toda... mostrar. Fala, Nossa. trabalha, não tem ninguém, ela que limpa o quintal. Menineira, arruma tudo. Maravilha. Diga, Osmar, tem pergunta pro doutor? Tem sim, olha, o seu José Antônio, lá da Paraíba também, um abraço grande para todos da Paraíba que assistem o A Tarde é Show. Olha, doutor, ele tem medo de ir a banco. Ele diz que ele até sai, mas quando ele chega no banco, ele trava, volta e não consegue entrar. O que ele deve fazer? Isso vai depender, provavelmente ele pode ter passado por uma situação aí de assalto, ou de alguma situação de trauma, risco né? de vida, porque de alguma forma isso se desenvolveu, né? Essa fobia de banco, né? Se desenvolveu. É igual às outras fobias. Então, fobia de lugar fechado, que é a claustrofobia, fobia de lugar alto, fobia de avião, medo de chuva, todas as fobias Engraçado de chuva, né? Existe uma ativação nessa região do cérebro e faz com que a pessoa, naquele momento, em contato com o estímulo aversivo, o cérebro se liga e fica produzindo todos os pensamentos catastróficos. Então, na chuva, vai dar um raio e pode cair aqui em casa, pode alagar a região aqui dentro de casa, eu posso passar mal no meio da chuva e não ser socorrido. Então, o cérebro cria aí vários pensamentos catastróficos. Olha, Nani... Que horror, né, doutor? O Guilherme Matos, de São Paulo, essa é diferente, ó. Ele diz, consigo e me sinto bem com os meus jogos no meu computador em casa. Mas quando eu vou jogar com amigos, eu não me sinto tão bem. Será que é porque saio da minha casa, do meu conforto?
Algum grau de fobia social tem aí, né? Medo da exposição, medo de, quando está em contato com outro, não ter o mesmo desempenho do que quando está sozinho. Por isso que muitas pessoas buscam namoro por internet, né? Ai, gente, namoro virtual, Porque né? quando você está virtualmente, existe uma capacidade Poderoso. muito Eles maior falam um monte de sedução. de a pessoa se soltar, porque aí não tem aquela cobrança da presença do outro no momento. Mesmo, né? Eles criam uma fantasia, né, gente? As pessoas estão vivendo mais um mundo irreal do que a realidade, né? Alô? Oi, Com quem falo? é a Raquel que está falando. Tudo bom, Kel? Tá falando de onde? Eu sou de São Paulo, Vila Maria. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho depressão, sabe? São Paulo, Vila Maria. Sim? Você tem depressão? Então, eu tenho depressão, né? Então, eu faço uso de vários medicamentos, né? E eu me sinto, assim, sem ânimo, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho vontade só de ficar deitada, entendeu? Então, tudo na minha vida parece difícil, sabe? Eu, assim, nem meu cabelo eu consigo pentear, eu fico assim deitada, às vezes eu saio. E aí, doutor, o que você aconselha? O quadro que você descreveu aí é um quadro de uma síndrome, né? Que é a síndrome depressiva. A síndrome depressiva pode ser causada por uma alteração no cérebro, que a depressão ela pode ser secundária, pode ser causada por alteração em várias glândulas do corpo. Então precisa de uma avaliação laboratorial, uma avaliação clínica e psiquiátrica para fazer esse diferencial. Mas o importante também é que, mesmo em quadros depressivos, as pessoas ficam mais fóbicas, sabia, Nani? Então, a pessoa, quando está com um quadro de isolamento, sem energia, com o humor para baixo, ela também teme mais o contato com o outro. Então, ela tem medo de se expressar em público, ela tem medo de sair, porque na festa as pessoas vão estar olhando para ela. Vira o foco, né? Ela não vai falar direito, vão olhar para a roupa dela, vão olhar para o jeito que ela fala, vão achar que ela não tem inteligência porque ela não consegue articular bem o discurso. Então, o quadro cerebral depressivo, ele pode provocar ansiedade, que é o pânico, mas pode provocar fobia, vamos dizer assim, social do desempenho da pessoa em público também. Ela vai querer se isolar também. Doutor, qual é a sua rede social? Só o seu telefone para a gente deixar o e-mail aqui para as pessoas que estão em casa nesse momento que querem ter o seu contato. Então, a rede social, todas as redes sociais, é Dr. Diego Tavares, psiquiatra. Tá. Então, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no YouTube e tem também o site. Alô? Alô? Alô, Com quem falo? você fala com a Ruth. Tá falando de onde, amada? É aqui de Guarulhos. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta, Ruth. Então, eu queria perguntar para o doutor que a minha mãe, ela faleceu dia 3 de fevereiro. Sim. Meu filho morreu de acidente de moto dia 13 de fevereiro. E meu pai morreu dia 23 de maio, tudo com o número 3. E eu tenho muito medo desses número 3 na minha vida. Meus sentimentos, viu, querida? Então, no quadro de fobia, existe uma associação de locais onde a pessoa passou por estímulos aversivos, ou no caso aí, a presença de números, que ela fez uma associação negativa dos eventos que aconteceram, ela sensibilizar o cérebro e ficar marcada, né? Produzir esse medo e associar essas coisas negativas, né? Mas o importante, todo quadro de fobia, é a pessoa não fazer aquilo que a gente chama de esquiva ou evitação. Porque quanto mais existe a esquiva, no caso, por exemplo, de fobia de avião, medo de altura, ela protege a pessoa, mas o medo, a sensibilização do medo aumenta. Então, se a pessoa, por exemplo, não sai em público e ela começa a evitar entrar em contato com locais públicos, isso aumenta a intensidade da fobia. Então, sua dica, doutora, a pessoa tem que enfrentar, então se ela não tem medo de avião, ela tem que respirar, pegar aquele avião. Ou passa pelo médico, né, primeiro. Então, o tratamento de medo de avião, assim como medo, por exemplo, medo de animais, por exemplo, medo de cobra, medo de animais de barata, medo de qualquer tipo de fobia, não começa apresentando o estímulo propriamente em si. Então, começa, por exemplo, com fotos, então coisas estáticas. É igual a hipnose, né? Que eles começam trabalhando com foto, lentamente. depois com imagens, depois vai num lugar onde
de ver o objeto, o animal longe, Distância. e depois começa a ficar próximo do animal, depois toca no animal. Então, assim, são graus para dessensibilização da fobia. Maravilhoso. Deixo você aqui, vou no Edu Scafon. Mas aqui é uma beleza, né, Márcio? Você manda eu ir e o telefone toca, né? Você tem que entrar num acordo com a nossa diretora. Alô? Alô, Com quem falo? é a Vera. Oi, Verinha, tá falando de onde? Eu estou falando de Rio Pardo, de Minas. Bem-vinda, querida. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para o doutor, porque quando eu já nadei na piscina lá no Ibirapuera, que tem 9 metros de altura. Pulo e nado bem. Mas se eu entrar igual eu entrei numa balsa, a minha vontade é de me jogar dentro do mar. Aí eu me sinto trêmula, a minha vontade é de... Aquele navio vindo e a vontade é de pular, entendeu? Então eu fico tremendo, não consigo mais andar de balsa, nem... Tudo que for flutuante eu não consigo andar. Então, funciona como todos os outros tipos de fobia. Assim, de alguma forma, a senhora ficou sensibilizada e está apresentando medo diante dessa situação aí, né? O tratamento de fobia não pode ser rápido, não pode ser levar a pessoa lá diante daquele local que ela tem medo e fazer ela se expor de forma agressiva. Isso pode piorar o medo, Mas inclusive. nessa situação dela aí, ela tem vontade de pular de atrás. Que nem a novela que estava acontecendo aí, que queria pular e atrás lá no Nordeste tem lenda, né? Segundo o que ela diz aí, doutora, ela tem vontade de ir pulava atrás lá, do barco. ela ia no Ibirapuera, ela saltava, né? Ela nadava. Muito alto, ela nadava e saltava Só muito que alto. hoje é qualquer barco que ela tiver balsa, barco, qualquer navio, coisa ela tem flutuante. vontade de pular. Ela tem vontade de pular e ir atrás. Tem que entender direitinho o que é isso que ela está apresentando, né? Porque, de alguma forma, isso tem uma explicação, talvez, na história de vida aí, de como que ela começou a apresentar esse quadro, né? Já volto, viu? Vamos lá, Edu Scafon. Tem situações aqui, né, meu amor, que tem... Presentinho pra você, Nani, ó. Ô, meu amor, da obrigada. Silva Moraes. Obrigada. Depois eu vejo. Obrigada, Silvinha. E aí, meu bem? Tudo bom? Tudo, e você? Bom te ter aqui, Edu. O que você vai falar pra gente? Nossa senhora, eu aqui. Você vê? Daqui esse cogumelo. Deixa ele aqui. E tá tão bonito. Toda a Deixa aqui, só pra eu ver decoração. o Edu aqui. Tá todo lindo. O Príncipe Felipe tá ali, tá? Ele se intitulou hoje. O que você vai falar hoje pra gente, Edu? Pelo amor de Deus, quando você vem aqui, a gente já fica curiosa, querendo saber. Hoje, Nani, sobre metafísica da saúde, né? Que, para quem não sabe, né, é um estudo, na verdade, que fala algumas possibilidades, né? Que explicariam como que uma pessoa pode desenvolver uma doença ou um problema que seja no corpo, desde às vezes não está ouvindo legal, começa aquela coisa de surdez, males nos olhos, problemas nos seios, estômago. Na verdade, a gente acredita, né, que tudo isso começa emocionalmente. E isso muita gente já tem falado, né? Os estudos de psicossomática, que muita coisa começa dentro de nós. Salvo uma criança, né? Um bebezinho que já vem com problema, já vem com um câncer, alguma coisa do tipo, né? Que é bem triste. Pra gente, essas explicações de crianças, Nani, a gente já vê como algo karmático, que de repente aquele espírito está trazendo para essa vida, que precisa de uma cura, de um aprendizado, ou a família, né? Porque o bebezinho não pensa, às vezes, né? Ainda é muito novinho, mas a família precisa de um aprendizado com aquela experiência, mas salvo esse tipo de acontecimento, de fato, tudo que a gente desenvolve, né, durante essa trajetória de vida tem um fundo emocional. Então, o que eu vou comentar é sobre alguns males e quando que eles começam, né? Onde que eles começam. Tudo isso a gente encontra também, eu trouxe aqui o livro Curando Suas Emoções, né? Um livro que eu lancei aí há uns anos atrás, e ele fala um pouquinho sobre como a gente pode lidar com as nossas emoções. É um livro de autoajuda, né, de uma forma mais harmoniosa, digamos assim. Então, Nani, por exemplo, acho que o exemplo até mais comum é a questão do câncer, né, que isso se popularizou bastante, que uma possível explicação para o câncer seria coisa de mágoa, ressentimento, que a pessoa está que eles falam, né, se é no seio direito é um sentimento, se é no esquerdo é outro, né? E, na verdade, o que acontece? O seio, para a gente... ele representa, o simbolismo do seio, a capacidade da mulher de nutrir, né? Nutrir os projetos dela na vida, de alimentar e cuidar daqueles que estão ao redor dela. Então, dentro disso, até uma mulher, assim, uma explicação com o seio um pouquinho menor, é uma mulher um pouco mais individualista, possivelmente, né? Porque a metafísica não é regra, gente. Então, tudo isso são possibilidades, né? Para algumas pessoas pode dar certo, para outras pessoas não necessariamente, porque para cada doença, Nani, tem um conjunto de possibilidades emocionais que explicaria.
Mas a mulher com o seio menor, normalmente, ou ela é mais individualista, ou mais focada nela mesma, enquanto a mulher com o seio mediano, para a maior, ela é uma mulher que ela já nutre aqueles que estão ao redor, preocupada com marido, filhos, mãe, com família. E daí o que acontece? Quando essa capacidade da mulher de nutrir as coisas, ela está um pouquinho enferma, a mulher não está dando conta, não está conseguindo cuidar das coisas que ela tem já há um certo tempo e fica frustrada, triste, insatisfeita com isso, ela também pode ter algum tipo de problema no seio. Muitas mulheres desencadearam doenças, por exemplo, eu falo pela minha mãe, minha falecida mãe. Minha mãe desencadeou um diabetes emocional 3 meses depois que meu pai a deixou de vez. Né? Ele tinha uma amante, ficou com a amante anos e anos e anos lá em Minas Gerais. Mas ela era esposa, ele era casado, continuava e essa amante longe. O dia que ele deixou ela, de fato, só para ficar com a amante, menos de 3 meses ela estava com um diabetes que a levou à morte. Olha só, porque ela depositou muito o motivo da felicidade dela nele, né? Ela era feliz através dele. Às vezes a gente se anula. Ó, ele morreu, só para vocês entenderem, 1 ano. O dia que ficou pronto o túmulo dele, num domingo, 5 horas da tarde, na segunda-feira, dia do aniversário da cidade de São Paulo, 2 da tarde ela faleceu. Olha só, porque infelizmente a gente às vezes se anula muito por conta do outro ou deposita a felicidade no outro, né? E no caso da diabetes ainda, quando a pessoa tem esse mal, uma das explicações metafísicas é a falta de alegria ou do prazer na vida, porque o doce, né, representa a doçura, as coisas boas, as coisas que nos fazem felizes. Então, quando isso começa a faltar, a gente começa a ter uma vida mais em preto e branco, mais amarga, sem muitos motivos, a gente pode desenvolver também, né? A diabetes. O câncer, eu já ouvi falar várias vezes também que o lado direito, problemas que você tem, que você pode ir acumulando problemas no profissional, decepções, e o lado esquerdo, quando o câncer no lado esquerdo, são problemas emocionais. Mais emocionais. Emocionais em sentido com homens, assim, relacionamento, vida afetiva. Quase sempre está ligado a mágoa, ressentimento, tristeza. E às vezes separação, pessoas que depois que separam, parece que não aceita aquela separação, desencadeia uma doença. E às vezes a pessoa, ela não percebe quando começou a acontecer, né? Tem muita gente que às vezes tem resistência a falar, mas eu não sou magoado, eu não sou ressentido, eu não tenho sustentado nada. Mas é difícil às vezes para as pessoas perceberem quando ela começou a cultivar isso, porque a gente está no automático na vida. Você está sempre preocupado, pagar suas contas, trabalhar, fazer um monte de coisa. E daí a gente não vai percebendo que a gente vai cultivando e às vezes né? a gente vai até se acostumando, Nani, com esse emocional. Isso é um problema. Por exemplo, estômago, né? Quando a gente fala de estômago, o que pode desencadear? O estômago está ligado à nossa capacidade de selecionar, né? A gente tem pessoas que escolhem aquilo que elas comem, que tem cuidado com a alimentação, tem gente que pensa que tem um saco preto no lugar do estômago, né? E come um monte de bobagem e manda tudo para dentro. A pessoa, quando ela é mais seletiva, normalmente ela tem uma tendência a ter o estômago um pouco mais saudável, seletiva na vida. A pessoa que é menos seletiva, ela pode atrair problemas, desenvolver problemas de estômago. E já aqueles que, por exemplo, não conseguem lidar com os fatos, engolem os fatos na vida que fazem mal, vai engolindo o sapo, isso pode se tornar um problema estomacal, que pode virar até uma úlcera quando vira irritação, a pessoa fica muito irritada com os sapos que ela tem engolido, irritada com gente que está ao redor dela e que ela é obrigada a conviver, que às vezes é da família, situações que não mudam, a pessoa vai somatizando, engolindo. Esse monte de sapo pode atacar o estômago. Então, tudo tá encalhar com o doutor Diego ali também, né? Exatamente. Por isso é até interessante a gente estar sempre fazendo uma terapia, conversando, arrumar uma forma sadia de lidar com esse universo emocional nosso, né? Porque senão a gente vai desenvolvendo problemas, né? Até tem coisas bobas que às vezes as pessoas não pensam que tem uma explicação metafísica também, por exemplo, queda de cabelo, né? Tem gente que tem muita queda de cabelo, né? O que pode ser? Na metafísica, uma explicação é que a pessoa ela exerce tanto ali a mente dela, o raciocínio, que frita, literalmente, né? E o cabelo começa a cair de tanto que a mente fica agitada, o tempo inteiro inquieta. E uma outra explicação é que a pessoa tem um ego também tão grande que ela não suporta nada e nem acima dela, nem o cabelo. Certo. Cai o cabelo também. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita que eu estou indo para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Quero aproveitar só mandar um beijo para Aline Figueiredo, beijo, deve estar assistindo a gente do Hotel Alexander no Rio. E a Aline tá com dengue, coitada. Tão malzinha, tão ruinzinha, mas a Aline, como eu prometi, tá aqui, ó.
Estou usando a Aline Figueiredo essa semana, todas as peças promocionais da Aline, viu, gente? Ela criou uma semana de promoção de peças para eu usar aqui, para todo mundo ter acesso. Para todo mundo criando um mito, as adversárias, olha como o povo é do mal. E falando assim que é inviável, que ninguém consegue comprar uma peça de Aline Figueiredo. Gente, balela, tá? As peças da Aline é acima de 50, tem peça a partir de R$58. Então eu falei, Aline, pode mandar peças de promoção que essa semana no programa eu só vou usar peças baratinhas, ó. Tá aqui, ó, Aline, tô usando pra mostrar pra vocês. Esse anel também é da Aline, ó. Povo do mal, né? Vou até pro intervalo comercial e eu volto já. Vamos lá, DJ.